1 Pedro, capítulo 4. Versículos 10 e 11. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas vidas, em suas várias formas. Lá em Mateus diz assim: ilustra que Deus espera. Aliás, espera aí. Lá em 1 Coríntios: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Colossenses 3:23: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós estamos aqui com um tema bem diferenciado, né, sobre os nossos dons e nossa vocação. E hoje foi o primeiro dia, foi bem proveitoso. Foi um tratamento, né? Foi uma exposição e um tratamento espiritual providenciado por Deus. E só Deus consegue fazer isso, né? Trazer-nos para que feridas que ainda têm alguma coisa a cicatrizar sejam cicatrizadas. E eu louvo a Deus por isso. Eu convido aqueles que podem ficar de pé, vamos orar. E nessa oração nós vamos orar, eu acredito que é Pedro Lucas, eu vi no Coisa da SARB, né? Por Pedro Lucas, que se encontra num quadro de ansiedade, segundo, de vômito, alguma coisa, e Juno de ansiedade, não é isso? Nós vamos orar e a nossa diaconisa Priscila, ela vai nos levar em oração, nos elevar em oração. Peço a todos que concordem e também coloquem em seus corações os nossos familiares que ficaram lá no Recife, aqueles que participam ativamente da festa mundana, da festa do carnaval, aquele que nós oramos, mas que nós sabemos que se Deus não agir, vai chegar o dia que nós vamos estar irmãos contra irmãos, pais contra filhos e filhos contra pais. E nós oramos para que isso não aconteça, mas sabemos que vai acontecer. E nós sempre dizemos assim, que não seja com os meus, né? Porque nós queremos que um dia nós possamos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então que vocês orem não só pela essa questão dos doentes, ela vai orar por essa questão, pelos enfermos. E nós vamos aproveitar já na mesma oração e vamos entregar a nossa família no Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua maravilhosa presença, nesta primeira noite de culto, ó Deus, e nós queremos, ó Senhor, Te pedir neste momento que o Senhor vá ao encontro de Pedro Lucas, que em nome de Jesus o Senhor restaure a saúde dele, ó Deus, visita também a sua mãe, porque todos nós sabemos que quando viemos a um acampamento, Senhor, nós queremos aprender mais, nós queremos ter momentos de lazer, nós queremos aproveitar para ter um convívio, ó Deus, com os nossos amados irmãos, mas que com certeza, Senhor, nós não queremos que nada nos tire da Tua presença, ó Deus. Então que o Senhor visite ele e visite Juliana neste momento, para que ele fique bem, que ela também possa ficar bem, porque como toda mãe se preocupa, se angustia quando o filho não está saudável, não está bem de saúde, né? Para que ela possa aproveitar os próximos dias, ó Deus, na Tua presença. Nós sabemos que a Tua palavra também diz, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E há um propósito de Ti que a gente precisa também aprender através de cada coisa vivida. Mas que em nome de Jesus, ó Senhor,
visite e restaure a saúde deles para a glória do teu nome. Eu te peço pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram, ó Deus, e também daqueles que não puderam estar, os nossos amados irmãos que ficaram em suas casas, ou até mesmo outros que viajaram em família, para que o Senhor visite, que o Senhor cubra, ó Deus, que em nome de Jesus os nossos parentes, ó Senhor, a nossa família que ainda não te serve, nesses dias o Senhor possa acampar os teus anjos, ó Deus, porque sabemos que a festa, Senhor, de carnaval, ela é um momento, ó Deus, em que o inimigo, ele se apossa, Senhor, de muitas vidas, ele destrói muitas vidas, ele traz confusão, Senhor, ele traz situações adversas, mas que a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Enquanto nós estamos aqui neste momento te adorando, elevando os nossos corações a ti, o Senhor vai lá e faz por ele aquilo que nós não podemos fazer. Porque nós somos limitados, mas servimos a um Deus que é ilimitado, que é todo-poderoso, que é onipresente, que é onipotente. Então tu tem todo o poder em tuas mãos, ó Deus, e o Senhor faz como lhe apraz. Então somente eu te peço que o Senhor ouça as nossas orações, contemple os nossos corações, aquiete, ó Deus, a nossa alma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, Jesus. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia. Podeis sentar. Nós não estávamos nas outras salas, mas antes de chamar o Ministério do Louvor, pode continuar, viu, gente? Não tem problema com isso, não. Acho que a palavra que mais se destacou foi desprendimento. E aí nós falávamos de desprendimento daquilo que angustiava, de coisas que nós não liberávamos perdão. E esquecemos de uma coisa, que às vezes nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Às vezes nós queremos que as pessoas nos vejam de uma forma diferente, né? De uma forma mais amena, com mais carinho. Mas quando é na nossa vez, nós olhamos com um olhar tão rigoroso, tão condenatório. E nós esquecemos que Ele perdoou. Ele tinha tudo para condenar a mulher que adulterou, e Ele não condenou. Ele tinha tudo para deixar que cada um de nós ficássemos perdidos, mas Ele preferiu pagar o preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu queria... Vamos louvar? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Quem é esse? Você já parou pra pensar? Sem pecado e não me condenou.
não veio aqui só para descobrir qual é o teu dom, mas para ser tratado, liberar perdão. Eu e você estamos aqui para algo ainda maior. O que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. A vida foi transformada. De novo, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Aleluia. Que nessa noite você tenha uma conversa especial com Deus. Que você possa dizer a Ele que até o dia que você chegou aqui, você era de uma forma. Que você tenha coragem de dizer para Deus assim: Deus, olha, eu vim dessa forma. Eu não estou, Senhor, satisfeita comigo mesma. Tem tanta gente que cogitou em algum momento se afastar do Senhor. Mas aprove a Deus que esteja aqui. Ah, eu quero viver. Viver o quê? O que é que você quer viver nesse mundo? Você quer ser mais uma manchete de jornal? Dizendo que você veio a óbito? Não, nós não estamos querendo fazer com que você tenha medo. Mas queremos fazer com que você reflita que entre o que o mundo oferece e entre o que Deus te oferece, o que Deus te oferece, ele é duradouro. Pode até você dizer assim, mas o caminho é pesado. Mas ele disse para você trocar o teu fardo pelo dele, que é leve. Você pode dizer que ainda não tem aquilo que você queria. Mas diante do que Deus tem para você, diante do que Deus quer para você, o que eu e você queremos para nós é nada. É nada. Hoje nós fomos convidados, não hoje, né? Nós fomos convidados nesse acampamento a abrir o nosso coração, a deixar toda a mágoa para trás, a pararmos de sermos juízes e sermos servos. A pararmos de ser aquela pessoa tão cheia de razão, tão cheia de nós, e perdermos não para o mundo, mas perdermos a nossa razão, mas para ganhar para Deus. Quem quer estar certo? Se nós nunca acertamos, a não ser com Cristo. Que hoje nós possamos refletir. O Ministério do Louvor vai nos levar em oração. Mas abre o teu coração, não perca essa chance de liberar perdão. Porque enquanto você tiver a mágoa no teu coração, você vai ficar triste, você vai ficar pesado, sobrecarregado. E muitas vezes a pessoa que você desfere esse sentimento, ela nem sabe que você está assim. Ela muitas vezes não tem consciência daquilo que aconteceu. E se tem, já pediu perdão a Deus. E se não pediu, é mais um motivo para você pedir perdão por ela e por você. Liberar perdão. Para que você venha evoluir diante de Deus. Nós não crescemos com o coração pesado. Nós não crescemos com rancor, com mágoa. Nós não crescemos.
Nós sempre olhamos, isso nos faz olhar do lado e só vê os erros, só vê o pecado e começamos a dizer, mas fulano é assim, ciclano é assim, e as pessoas vão caminhando diante de Deus e nós vamos ficando porque estamos sempre observando o defeito dos outros. Mas que nesta noite você saiba exatamente, você possa conhecer exatamente o que Deus quer para você. Você possa olhar para trás, para os seus ambientes comuns, escola, trabalho, e ver que o que tem ali, por mais atraente que possa parecer, não é nada diante do que Deus tem para você. O mundo só tem um objetivo, te fazer parar. O diabo, ele não está preocupado com o futuro dele, porque ele já sabe qual é o futuro dele. Ele está preocupado em mudar o teu futuro. Porque em Cristo você tem vida eterna, você tem um futuro de vida eterna. Mas nele, você só tem a garantia do inferno. Pensa nisso, Ministério de Louvor. Ei, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Glória. É um privilégio você estar aqui nessa noite. Eu estar aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite, nesse acampamento, de mais um acampamento, né? E talvez tenha passado pela cabeça de algumas pessoas não fazer parte desse acampamento por questões que só você e Deus sabem, não é? É claro que a gente sempre tem uma dificuldade, porque nós somos pobres e necessitamos da provisão de Deus. Não temos altos recursos, mas quando nós entregamos as nossas preocupações nas mãos de Deus, Deus ele cuida, né? Deus ele provê os meios. E tem algumas pessoas aqui, né, que disseram, não, a gente vai. Eu não sei como a gente vai fazer, mas nós vamos fazer parte do acampamento. E uma dessas pessoas é o diácono Zé Carlos, de vulgo Totinha, está ali. E eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz. Tem algumas pessoas que não entendem o nosso trabalho, né? Trabalho voluntário do pastor, da comissão, e algumas pessoas que trabalham durante o ano todo. Não é porque você sai do acampamento, vai para sua casa, mas a comissão continua trabalhando, não é? Para que no próximo ano aconteça novamente, para que você esteja aqui novamente. E assim, há alguns questionamentos em relação a eu estou investindo, eu estou tirando do meu bolso para estar ali, né? Eu estou pagando, então há até uma exigência de algumas partes, né? E às vezes nós esquecemos que é um privilégio estar aqui. E acampamento, ele não é só lazer, não é só estar à frente de uma praia, uma bela praia bonita, ou de uma casa aconchegante, mas acampamento é muito mais do que isso. Nós temos Júnior aqui, que é fruto de acampamento. Eu mesmo sou fruto. Os meus 3 irmãos são frutos de acampamento. E Deus, ele faz, né? Já fez e vai continuar fazendo e operando maravilhas através dos acampes. Então não é uma questão de egoísmo, né? Porque a IERB quer fazer acampamento para aparecer, para se mostrar. Não, é muito trabalho. O Xande sabe disso, o pastor sabe disso, Mira, Tamires, quem faz parte da comissão, Fábio, que já fez, Diego e Marquinhos, Maninha, que está ali sendo voluntária, porque também pegou e vestiu a camisa, porque tia Lene era para estar na cozinha, mas aconteceu algumas situações e está lá com seu esposo enfermo. E Maninha, para não deixar a cozinha em falta, ela assumiu esse compromisso. E para que também Vitor estivesse aqui.
mas algumas coisas que acontecem nos bastidores não são expostas para vocês, para que não gere nenhum tipo de comentário e também que muitas não importa, mas é gratificante fazer isso. Nós amamos fazer isso e é de coração. Nós quando eu pergunto às pessoas, eu perguntei a várias pessoas: você dormiu bem? Como você passou a noite? Você está bem? Eu perguntei a Aline hoje. Você está sendo sincera? Você está bem mesmo? Não é? Não é de falsidade, é porque a gente se preocupa. Já pensou você montar um acampamento? A comissão nós estamos trabalhando para montar um acampamento e está todo mundo intrigado, brigados. Não vai adiantar. Tem que ser um local de harmonia. Tem que ser harmonioso, porque nós somos família. Nós somos isso, acampamento. A gente às vezes está emburrado, não sei o que e tal, mas nós saímos de lá e nos juntamos aqui, estamos todo mundo coladinho. Isso é muito bom. Quando nós fazemos isso na sociedade, nos encontros, a gente parece que não quer sair mais, não é, Tiago? Porque a gente ali se isola e fica sozinho ali no grupo. E esse momento é maravilhoso. E eu recebi várias mensagens de pessoas que, até Larissa, que tá sendo transmitido. Cadê? Meu irmão, não faça um negócio desse não. Larissa falou comigo dizendo que não vai perder mais acampamento. E Tiago também falou comigo. Outras pessoas mandando mensagem dizendo que tá com muita saudade de acampamento. Mas nós estamos aqui para receber todos, porque eu sempre disse e sempre vou afirmar e sempre vou dizer que o acampamento não faz parte da comissão. Não é a comissão que faz o acampamento. O acampamento nasceu no coração de um sonho de Deus e é Deus que faz isso. Então nós não escolhemos pessoas. Quem quiser vir para acampamento, nós vamos receber de braços abertos. Nós estamos pensando já no espaço maior. Temos condições para fazer isso? Não. Mas nós cremos no Deus que tudo pode. No Deus que faz milagres, que provê, que faz acontecer. E aí a gente está pensando já no próximo acampamento, no espaço maior. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós estamos crendo. Então que nesse acampamento você possa viver algo novo. Que em nome de Jesus, que você não possa simplesmente passar desapercebido nesse acampamento. Eu vim só curtir. Eu vim só aproveitar alguns dias e vou voltar para a mesma rotina. Não, que o Espírito Santo abrace o teu coração, que ele te toque nesse acampamento, que você seja moldado, que você seja mudado, que algo diferente aconteça. Se há muito tempo você não sente a presença do Espírito Santo, que você entra e sai e tudo continua assim monótono demais, que esse acampamento seja diferente, que nós sejamos tocados e marcados, que Deus faça algo transformador e faça algo diferente. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a pessoa santa de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alta madrugada.
seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo ao encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Quando o Senhor perguntou a Isaías quem ele deveria enviar, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nesse acampamento o Senhor ele tem nos despertado, o Senhor ele quer nos despertar, e cabe a mim e a você dizer: eis-me aqui. Alta madrugada o Senhor nos chama, nesse acampamento o Senhor nos chama para cumprir a sua obra. Cabe a mim e a você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me, eis-me aqui. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Ouve ao Senhor. Flecha que Aleluia. acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me
sentar, que Deus nos abençoe. Aleluia. Também está com a oportunidade de Geração Adore. Após a Geração Adore, a oportunidade está com o pastor Marcos, que vai ministrar a palavra de hoje. Geração adora e sauda a todos com a paz do Senhor.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito alegre por estar em mais um acampamento com cada um de vocês. E esse acampamento tem sobre o tema Minha Soberana Vocação. Amém? Vamos repetir todos o tema do acampamento no 3. 3. Minha Soberana Vocação. Não sei se vocês notaram, mas a gente tem nos acampamentos falado exatamente sobre isso. Sobre dons de serviço, sobre chamado de Deus, sobre desenvolver ministérios. Porque a igreja não existe apenas para que cada um vá e apresente aquilo que quer, mas para fazer o serviço que Deus mandou. A igreja é missionária. A igreja, ela tem uma missão diante de Deus de trazer os homens à presença do Senhor, segundo a vontade que Ele propuser em si mesmo. A igreja tem a função de crescer em comunhão uns com os outros, porque somos um corpo. E a igreja, cada um de nós, indistintamente temos uma soberana vocação. Por soberana, a gente precisa entender que aquilo que fazemos na igreja para o qual fomos chamados não tem a ver com a nossa aptidão natural, mas com a vontade daquele que pode todas as coisas e que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E aí, a gente estava vendo, vocês viram como Deus é bom hoje, fez a chuva cessar para a gente se alegrar, não é? Para a gente brincar. A gente podia estar tudo amufumbado dentro da casa, um toró de chuva muito grande, e a gente lá esperando. Seria tão bom que estiasse, mas Deus faz cessar a chuva, porque Ele agrada-se em nos agradar. Ele agrada-se em nos dar o melhor dEle. A palavra dEle diz, eu que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. E esse fim que nós desejamos tem que ser segundo a vontade dEle. E muitas vezes, a gente passa o ano inteiro, às vezes, com tanta correria, com tão pouco tempo de ir para a igreja, com tão pouco tempo de ver os irmãos, com tão pouco tempo de comungar na ceia. E Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa como essa, que é o acampamento, para que a gente pare durante 5 dias e que a gente viva um pouco da presença dEle, um pouco da comunhão uns com os outros, não é? Esse corre-corre que é o acampamento. Porque, queridos, nós poderíamos pensar, eu vou com a minha família para tal lugar e vou passar 3, 4, 5 dias ali, não é? Zero bala, como diz Júnior, né? Bronca nenhuma, né? O pastor poderia dizer assim, vai eu, minha sogra e Rose, vamos alugar um local aí, a gente fica aí 5 dias, não é? Não tem necessidade de a gente tomar dipirona, remédio de pressão, não é? A comissão de acampamento em si, que a gente passa o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro viajando, procurando casa, procurando gente, fazendo contas, não é? Ajeitando aqui, ajeitando lá para a gente fazer o acampamento. Poderia pensar, para que a gente tem que fazer tudo isso? Mas é algo de Deus para as nossas vidas. Quantas histórias que aconteceram no acampamento que marcou a vida da igreja, não é? A vida das famílias. A Viviane, por várias vezes, disse, esse ano eu vou, e não vinha. Várias vezes, esse ano ela teve a graça de Deus de estar aqui conosco. Ela nem imaginava, por exemplo, que ia dirigir o primeiro culto no sábado. Não é? E está aqui conosco a nossa irmã Jéssica também, né? Primeira vez. Yasmin também.
primeira vez, mas tem gente aqui que a gente envelheceu junto com o acampamento, né? Então, que você possa aproveitar o máximo desse acampamento. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Abra aí, se tiver a possibilidade. Se tiver escuro, você escuta. Deus falando para Noé. Alguém viu minha água por aí? Não? Foi? Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres e teus filhos contigo. Amém? Pai querido, Deus de toda glória, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade. Te louvamos, ó Deus da glória, pelas tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã, porque grande é a tua fidelidade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus da glória, porque o Senhor nos trouxe até este acampamento para falar com cada um de nós. Que em nome de Jesus, toda ingerência das trevas, toda a ação do inimigo, tudo aquilo que a carne tentar para que de alguma forma não saiamos daqui cheios do teu Espírito, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que, ó Deus bendito, as impressões, que, ó Deus da glória, as diferenças, a falta de compromisso, de união, caia por terra na autoridade do nome de Jesus, e que todos saiamos daqui cheios do teu Espírito, Senhor. Abençoa, Pai bendito, a cada um de nós e aguça os nossos ouvidos, a nossa sensibilidade espiritual para a tua voz, para ouvir a tua voz, para cumprir o teu mandato, para viver o teu chamado, esta vocação que é soberana, porque foi o Senhor quem fez. É soberana, porque é o Senhor quem executa os meios. É soberana, porque o Senhor dá as ferramentas. É soberana, porque o Senhor faz em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Fala conosco, ó Deus bendito, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, a gente quer falar da soberana vocação, que Deus não chama dentro da família apenas uma pessoa para fazer uma obra e as demais ficarem olhando. Quando Deus resolve destruir a terra naquela época, a Bíblia diz que Noé, porém, achou graça diante de Deus. Porque Noé, no meio de uma geração incrédula e perversa, era um homem justo, era um homem reto, era um homem que não se misturava com os pecadores. E Deus chama Noé, vocaciona Noé, dá uma missão para Noé, para que ele construa uma arca, onde colocaria os animais, os quais Deus diria a eles quais eram que deveriam ir, e também entrariam na arca Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. E Deus mandou Noé construir essa arca, deu medidas, não é? Extensões, e mandou ele construir porque haveria de fazer algo. E esse algo era, Deus ia mandar um dilúvio sobre toda a terra. Acontece que na terra, naquele tempo, não chovia. Quando as plantas eram regadas por um suor, né, feito um suor que subia do solo e regava as plantas. Então não havia chuva. E Deus disse: eu vou trazer chuva.
era algo improvável, algo desconhecido, algo inatingível à mente humana, porque não sabia o que era que ia acontecer. E Deus chama Noé e manda ele construir essa arca em dimensões tremendas, mas Deus apenas não chama Noé e vocaciona. Toda a família de Noé é envolvida nesta obra. Não foram poucos os anos da construção daquela arca. 120 anos se passaram, Noé construindo a arca juntamente com seus filhos, não é? Com o apoio das noras, com o apoio da sua mulher, e pregando a palavra, dizendo que iria acabar o mundo, que a arca era o meio da salvação, e as pessoas não deram ouvidos. Mas a gente precisa aprender algo aqui. Primeiro, a vocação de Deus para a sua vida envolve você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, aqueles que estão na sua casa. Muitas vezes hoje nós escutamos pessoas dizendo: a minha vocação, o meu chamado é um, seu é outro, faça a sua parte, que eu faço a minha. E aí começa a divisão. A obra de Deus dentro de uma família, ela é completa. Ela não chama o homem para que a mulher fique lá atrás. A mulher vem com ele, a mulher apoia ele, os filhos estão com ele nesta obra, para que então a bênção de Deus aconteça. Quando a gente escuta pessoas declararem: o chamado é seu e não é meu, você está enganado. Deus chamou alguém para pastor, está envolvido filhos, está envolvido mulher, está envolvido todo mundo dentro desta obra. Porque um dos requisitos para o presbiterado, para o pastor, é que os seus filhos sejam criados no caminho da administração do Senhor, que sejam obedientes, que ele seja marido de uma só mulher, para poder então a obra acontecer. Muitas vezes, essas pessoas vivem no anonimato, sem nomes. É o filho do pastor, é a esposa do pastor, parece que nem tem nome, mas isso não quer dizer que a participação, que a presença deles na obra não seja importantíssima. Então, nós aprendemos que não tem soberana vocação de Deus sem que ele envolva. Você observa que Deus diz: eu vou firmar a minha aliança contigo. Contigo quem? Noé. Mas aí ele diz: vão entrar na arca, você, sua esposa, seus filhos e as noras, as mulheres de seus filhos. Na igreja como um todo, nós temos os ministérios divididos, mas nenhum ministério cresce se não houver uma coesão, uma harmonia, uma união, para que então o ministério aconteça. Já pensou? A gente senta aqui ou fica de pé, o ministério de louvor canta e a gente fica tudo parado escutando. Que sentimento teriam os ministros de louvor de ver você na frente deles, calado ou calada, sem se envolver com o louvor? Era como uma frustração. Era como se dissesse assim: será que Deus me chamou? Então a função do ministério é levar a igreja à adoração. E a vida dos ministros nesta soberana vocação de Deus tem que estar alinhada aos ditames da palavra de Deus. Não é apenas saber música, é ter vida na palavra. Porque lá fora, muita gente sabe música, mas não vive a palavra. No mundo gospel, por exemplo, tem muita gente que sabe fazer música, entretenimento, levar o pessoal para cantar, dançar muitas vezes pelo entretenimento, mas não pela adoração. Porque a gente transmite vida quando a gente tem vida. Não tem como a gente falar de perdão do pecado se a gente não perdoa. Não tem como a gente falar de salvação se a gente não tem essa convicção de salvação.
não tem como dizer que Deus é soberano e que Ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos, dizer para as pessoas, mas não crermos assim. Então, Noé creu. Depois ele obedeceu e toda a sua família estava envolvida nesta obra dessa soberana vocação que fez o Senhor. Chamou o homem, envolve a mulher, envolve os filhos, envolve a sogra, envolve todo mundo que está em volta. Porque o evangelho, ele tem esse poder de contagiar no sentido benéfico da palavra, de envolver, de atrair, para que então a obra seja feita. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não desenvolvem a sua vocação, o seu chamado, porque fica tentando entender como Deus vai fazer. As coisas não estão se encaixando como eu entendo, então não é isso que Deus quer. E às vezes Deus vai exatamente na contramão daquilo que a nossa razão diz. Observe, Deus dizendo a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, não é? Da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu hei de te dar. Qual terra? E o povo que saiu com ele, onde ia se alimentar? As pessoas que estavam a seu serviço, seu gado, suas ovelhas, todo o projeto de Abraão estava ali. Como é que Deus ia manter? Se Abraão sentasse, humanamente falando, tentando raciocinar para onde ir, sem ter uma segurança física palpável, ele não teria saído do lugar. Mas aquele que o chamou, disse, vai, eu vou te dar. E a Bíblia diz, Abraão creu em Deus e partiu para obedecer aquilo para qual o Senhor o designou. Quantas pessoas dentro da igreja estão envelhecendo, estão amadurecendo sem ter maturidade espiritual, sem ter intimidade com Deus, sem ter intimidade com os irmãos. E você sabe quem é que faz estas coisas? É o inimigo das nossas almas. Ele não quer nem saber se você está se reunindo. Você pode se reunir aos milhões, mas se dentro dessa reunião de milhões não tiver pessoas inclinados a obedecer, inclinados a fazer a obra de Deus, inclinados a viver uma comunhão, inclinados a viver uma unidade, pode ter os milhões, ele sabe que nada vai acontecer no tempo e no espaço, porque Deus não age onde não há obediência. Deus não age onde não há comunhão. Deus não age onde não há unidade. A gente sabe disso. E muitas vezes a coisa começa a acontecer dentro do próprio lar. É no lar que acontecem as divergências e é no templo que às vezes tentamos ver as convergências e não encontramos, porque se o altar está derrubado, não há sacrifício para oferecer e não haverá resposta de Deus. E aí, qual é a primeira coisa que nós entendemos aí? A soberana vocação, ela terá um efeito de um sucesso tremendo quando tudo que você é for de Deus, sem reservas. Não somente as palavras, mas as ações. Mesmo que você não entenda, como Noé não sabia como seria. Como é que os animais virão para mim? Eu vou mandar tudo para você, Noé. Já pensou? E aí, quando você observa, envolvendo-se toda a família, entram naquela arca e passam 365 dias dentro daquela arca. Lá fora, tudo era água,
Lá fora tudo era morte e só tinha vida dentro da arca. Agora observe e pensa comigo. Leão, canguru, pato, periquito, papagaio, todo tipo de bicho. Hoje a gente ficou escutando um guiné, porque o tal do cântico do guiné só Deus recebe. Tô fraco, 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 o tempo todo. Depois o ganso. É um negócio terrível para a gente, mas para Deus é harmonioso. Mas tudo isso dentro da arca. 16 toneladas de fezes para tirar todos os dias aproximadamente. Ali era o lugar da salvação. Ali era o lugar da libertação. Ali era o lugar onde estava acontecendo a aliança com Deus. Mas havia muito serviço para fazer. E talvez dentro daquele ambiente onde tinha que se limpar, onde tinha que se organizar, onde não podia se misturar os animais, cada um tinha a sua particularidade. Quem sabe, né, de repente um dos filhos de Noé pega, sobe lá para o terceiro andar, agoniado com aquela zoada, com aquele barulho, e diz: eu vou me jogar daqui, eu vou me embora daqui. E quando ele abre a janelinha que olha, ele só vê água e corpos. O mau cheiro de corpos espalhado por toda a terra. E aí ele olha para dentro da arca e diz: aqui é o céu. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Às vezes nós não queremos o trabalho, não queremos discutir as questões, não queremos ceder, nós queremos o nosso bem-estar. Mas aí, para acontecer a obra de Deus, muitas vezes, temos que entrar dentro dos espinhais. Para acontecer a obra de Deus, temos que abraçar aquela pessoa que queremos rasgar. Temos que perdoar quem queremos punir. Temos que fazer, não porque é o que eu quero, mas é porque é o que Deus quer. Que o Senhor quer. Lembra-se de Jesus? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor, dizendo que a minha vontade é de deixar tudo aí. É de não fazer mais nada. A dor é tremenda. As opressões são tremendas. Não é? O suor de Jesus se virava em gotas de sangue. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Foi ele que confessou isso. E ele passou a noite orando assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça minha, mas sim a tua vontade. Por que Jesus foi à cruz? Porque ele amou o mundo. Porque o Pai amou o mundo. Porque ele veio para obedecer o Pai. Porque ele tinha uma soberana vocação. E ele veio amando os seus, amou-os até o fim. E o fim foi morte, morte de cruz. Quando a gente abre Isaías 53, no final ele vai dizer assim: quando ele vê o fruto do seu trabalho, então a sua alma ficará satisfeita. Quem tem uma soberana vocação, fecha os olhos para as suas vontades e abraça a vontade de Deus. Porque Deus promete cuidar, Deus promete prover, Deus promete estar. E ele começa uma obra não para deixar no meio do caminho, mas para concluir. Mas veja, nós precisamos ir até o fim. E aí a gente faz uma indagação. O nosso lar, enquanto cristãos, como tem servido a esta soberana vocação? Como tem sido o meu papel de esposo? Como tem sido o meu papel de esposa? Como tem sido o meu papel de filhos e filhas? De que maneira eu tenho me comportado para que a obra de Deus aconteça primeiro dentro da minha família? Porque para Noé fazer aquilo, ele teria que ganhar os seus filhos. Os seus filhos eram-lhe obedientes.
As suas noras não compactuavam com as coisas do mundo, senão teriam ficado do lado de fora. Então, a casa girava em torno da missão. A nossa casa, meus queridos irmãos, tem que girar em torno da missão. Ah, meu pai, o senhor foi chamado para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor. Eu não. Amém. Você não foi chamado para ser pastor? Tudo bem. Mas você foi chamado dentro de uma soberana vocação que vai lhe envolver. Envolve você. Envolve o seu comportamento. Envolve a sua disponibilidade. Envolve tudo aquilo que tem a ver com Deus dentro da sua família primeiro. Às vezes, nós estamos tentando resolver o problema de todo mundo e os nossos estão ali capengando. Estamos abraçando e consolando pessoas, mas dentro do lar estamos nos degladiando e medindo forças. Estamos dizendo que pessoas creiam que Deus vai fazer, mas muitas vezes dentro do nosso lar não acreditamos que haverá mudança. Porque estamos pensando, faça o meu, que eu faço o seu. Deus não tem chamado para pessoas assim. Se você observar, nós temos vários textos onde Deus, quando chama o homem, ele fala da sua descendência. Ele chama Abraão, farei a minha aliança contigo e com a tua descendência, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência para toda a eternidade. Quando Pedro fala lá, quando é questionado, ele começa a falar do evangelho e ele diz assim, olha, porque isso é para nós, para os nossos filhos e para quantos o Senhor Deus quiser chamar. Não existe um ministério à parte. O ministério de Deus, ele é envolvente, ele é complementar, ele não é subjetivo, ele é direto. Se nós olharmos, por exemplo, a vida comum, a palavra casamento é uma união, o entrelace, um perfeito encaixe de propósitos, não é? Sentimentos e propósitos para que aconteça a bênção que queremos, a vida que queremos. Todo casamento, toda união começa com você é a minha vida, você é tudo que eu preciso. E hoje a gente escuta muita gente dizendo, eu não preciso de você. E isso está errado, porque você tem uma soberana vocação. E essa vocação para a qual Deus lhe chamou com família. Porque a Bíblia diz que a gente não pode ter jugo desigual, porque Ele quer gente que pense a mesma coisa, que tenha o mesmo propósito, que vá na mesma direção para crescerem juntos. A minha soberana vocação não é algo que eu pessoalmente, soberanamente, disse aqui, eu vou aqui. Não, Deus disse, você tem que ir como eu lhe disser. Deus chama Jeremias diz assim, eu não passo de uma criança, meu Deus. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E Deus diz, não diga que não passa de uma criança. Porque aonde eu lhe mandar, você irá. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Será a sua mão contra a mão de todos eles. Mas eu vou estar contigo. Notem que o que faz a diferença no chamado é que Deus não fica de longe, Ele vem conosco. Ele age em nós e através de nós. Ele nos supre, Ele nos completa. Ele vai até o final, porque Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por que será que... Pastor, por que será que a igreja não está crescendo? Os meninos estão crescendo. Vocês viram o que acontece quando as crianças crescem? O que acontece, Priscila, quando as crianças crescem? Com o departamento infantil. O departamento infantil diminui. Quando os adolescentes passam a ser jovens,
os adolescentes diminuem. Os jovens passam a ser adultos, jovens diminuem. Por quê? Porque na soberana vocação de Deus, há um dever de ganhar almas para que aquele ciclo que vai passando dê lugar a outros. Senão nós ficaremos trabalhando com um grupo bem pequenininho, com os mesmos esforços e sem novos resultados. Porque a ideia da igreja é que ela cresça. A gente não pode supor, mas está muito bom, a gente tinha 100 crianças, mas pelo menos temos 45, é melhor ter 45 do que ter nada. Essa não é a ideia de Deus. Nós tínhamos 30, 40 adolescentes, porque 100 crianças não geram 100 adolescentes para a igreja. No meio do caminho, vai ficando muita gente. Mas nós temos 20, está muito bom. Está muito bom? Não. Porque Deus nos deu o ofício e a bênção de multiplicação. Mas por que não está crescendo? Será porque o pessoal que é responsável pelo evangelismo não está saindo? Não. É responsabilidade de cada um de nós. O trabalho é feito com cada um de nós. Você viu agora Moisés dizendo, olha, para o ano nós vamos ter mais pessoas, o que indica que não podemos ficar aqui. Porque essa é a ideia. É crescer, é fazer gente vir. A Bíblia diz, no começo da igreja, que a igreja ia crescendo, ia se multiplicando. E a igreja vinha se multiplicando muito bem. De repente a igreja para. E aí a gente começa a se ocupar com aquilo que é nosso. E vamos deixando de lado aquilo que é de Deus. Como é que vamos executar a obra? Quando deixamos o que é de Deus para fazer o que é nosso? Vamos fazer paliativos. Não, a gente faz aqui um negocinho, não é? A gente vai fazendo assim. A gente colocou no coração da gente trabalhar o acampamento com o pastor cuidando da palavra. Porque envolvido com muitas coisas de noite, ele vai abrir a Bíblia e vai falar qualquer coisa. Mas se ele tem tempo, ele vai meditar, ele vai orar, ele vai buscar. E aí Deus vai fazer a obra. O êxito da igreja, o seu êxito como servo e serva de Deus, e eu digo para os adolescentes e já para os pré-adolescentes, isso tem a ver com você. Tem a ver com o chamado que Deus tem lhe feito e que talvez você não tenha apercebido-se ainda. A você adulto que está parado e pensando o que é que Deus quer de mim. Tem gente que está com 70 anos e não sabe o que é que Deus quer dela ainda, ou dele ainda. Mas Deus nos chamou e nos chamando cada um deles, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Noé entendeu que aquilo que ele tinha que fazer, talvez não fosse algo que ele quisesse, mas foi algo que Deus mandou. Não sei se você que está aqui conosco tem uma ideia do propósito de Deus para esse acampamento. Talvez você tenha vindo com um propósito seu. Talvez você tenha vindo com um planejamento seu. De como ia fazer, de como vai fazer, de como vai desenvolver, de como você acha interessante ou não. Mas eu não sei se você se perguntou, e eu não quero aqui julgar quem fez ou quem não fez, mas eu não sei se você se perguntou, o que é que Deus quer de mim para esse acampamento que eu vou? Senhor, qual é o propósito? Senhor, eu quero ser melhor do que o normal, eu quero frutificar, eu quero entender, eu quero participar. Talvez você não fez essa questão, você pensou na mala, você pensou nos objetos, no lanche, quem sabe, no dinheiro muito ou pouco, porque a gente pensa isso, não é?
Mas será que a gente sinceramente pensou, eu estou indo para um encontro com Deus? Esse canto que a gente escutou aqui, eu acho maravilhoso. Alta madrugada vai. Já estou deitado, é? Ouço Deus me chamar. Meu coração, sua voz suave. Ouço Deus me chamar. Meu coração aperta. Veja, eu ando tão cansado. A ideia é de que é alguém que está escutando a voz de Deus, mas tem algumas conjecturas. Eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto. Não é? E aí? Ao ouvi-lo me chamando, né? Ao ouvi-lo ou a um reino? Ouvi-lo me chamando. Isso diz o quê? Deus está te chamando insistentemente. Deus não está calado, é você que não tem dado ouvidos. Ah, pastor, eu cheguei tarde, eu cheguei cansado, eu cheguei o caco, Deus está lhe dizendo, eu estou lhe chamando. Ah, Deus entende. A gente diz isso. Porque amanhã, talvez a gente repita as mesmas frases, mas não esqueça que o hino diz, me chamando insistentemente, para que você tome uma decisão. O pastor Carlos dizia, e eu disse muito isso, chegue no final do culto, chegue na hora da bênção apostólica, mas chegue. A gente antes do culto, eu vejo muito disso, durante o ano todo. Antes do culto, já tem gente dizendo que não vem. Antes do culto, já tem gente que nem diz mais que não vem. Depois do culto, nem diz mais porque não veio. E gente que diz lá, olha, eu não vim porque eu estava assim, eu estava assado. Você se lembra de Eliseu? Elias chamou ele, o que foi que ele fez? Pegou a junta de boi, matou, assou com o quê? Com a própria carroça do arado. Porque ele entendeu, e Elias disse, vai e volta, porque tu sabes o que eu fiz contigo. Ele entendeu que não tinha mais volta. Ele entendeu que o chamado dele, a vocação dele estava em primeiro lugar, porque Deus em primeiro lugar em tudo. Ah, pastor, mas você não sabe quanto eu trabalho. Você não tem ideias. Vocês não têm ideias, por exemplo, de quantas vezes eu estou ali em pé no púlpito, com vontade de chorar de dor, e estou sorrindo para a multidão. Pessoal. De quantas vezes eu chego em casa que tiro a meia, e quantas vezes eu passo a noite gemendo, porque as dores são fortes. Essa semana eu fui comprar uma meia, 240 pau. Só isso, uma meia de média compressão. Que tem, aliás, aliviou bastante. Mas a minha incomoda, você, a parte onde fica o final dela, em cima, fica as marcas assim quando a gente tira. E a gente toma remédio, a gente toma dipirona, a gente toma não sei o quê, mas a gente precisa estar, a gente precisa fazer. Porque o trabalho, ele pode deixar de existir. O trabalho, ele pode não ter como você fazer mais. Sabia disso? Não é? Sabe quantas pessoas tem hoje em hospitais dizendo assim, orem por mim, para que Deus restaure a minha saúde, porque eu quero voltar para fazer a obra de Deus. E foi gente que teve a oportunidade e não aproveitou. Porque Deus não chama desocupado, gente. Deus não chama quem não quer fazer nada. Deus chama quem está ocupado. Quem já está super ocupado, Ele vai e chama. E a resposta é, eu vou, né? Já estou indo ao teu encontro, nem que seja, vou correndo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja somente para ouvir a tua voz.
canta tão bonito esse hino. A gente canta tão bonito aquele hino, o pastor pregou sobre as vozes, né? Eu preciso, como é? Calar todas as vozes, menos a tua. Você sabe onde é que estão essas vozes? Talvez esteja nos seus sonhos. Talvez esteja nos seus anseios. Talvez esteja na sua juventude. Talvez esteja nos parâmetros dos quais Deus está de fora. Você quer Ele, mas como abençoador dos seus sonhos e não dos sonhos de Deus. Lembre-se, a vocação é soberana. E essa soberania que é de Deus, Ele não vai mudar a vocação dele porque você acha que não pode. Porque você acha que está cansado. Porque você acha que não tem como fazer. Ele mandou fazer. Eu vi um irmão ferreiro lá em aldeia. Ele era professor da escola bíblica dominical. E nesse domingo a gente ia trabalhar, mas ele era professor da escola bíblica dominical. E a esposa dele disse assim: Pedro, tu vais trabalhar? Ele disse: eu tenho que trabalhar, senão você tem que estar na escola bíblica, você é professor, você tem uma responsabilidade. Não diga nada ao presbítero, porque quando chegar lá eu me explico. E ela disse: você não está fazendo certo. Ele disse: mas se eu não for, eu perco o emprego. Ela disse: perca. Você não sabe o que está falando. Ele foi. Estava dentro da piscina com a gente, trabalhando com as ferragens. De repente ele sentiu uma dor no peito e caiu ali mesmo. Foi levado para o hospital. Não trabalhou. Não foi para a escola bíblica dominical. Passou 90 dias no hospital. Entrou em coma durante 90 dias. Quando acordou, não conhecia a mulher, não conhecia ele, não conhecia absolutamente ninguém. Passou mais 6 meses de um tratamento profundo para que ele voltasse, porque não sei o que aconteceu com ele. Geralmente a pessoa assim, teve um susto, esqueceu de tudo. Teve um susto, lembrou de tudo. Mas ele caiu, desacordado e foi. 6 meses depois ele voltou para casa, conhecendo a mulher. E aí ele disse assim: eu tenho que ir na empresa, porque certamente não me querem mais. E a mulher disse assim: o dono da empresa tem mandado o seu dinheiro toda quinzena. Mas e o INSS? Você acordou agora, você vai correr para o INSS agora, mas ele tem mandado o seu dinheiro toda quinzena. E eu disse para ele que naquela manhã você ia dar aula da escola bíblica dominical. E o dono da empresa fez assim: isso não se faz. Como é que deixa de obedecer a Deus para obedecer a homens? Se ele tivesse falado para mim, ele seria a pessoa que não viria. Ele não teve uma dor no coração, não era castigo de Deus. Ele teve um mal súbito de repente. Mas ele repensou a sua vida. E aí, ele nunca mais trabalhou dia de domingo, porque ele era professor da escola dominical. Ele dizia para o chefe: se o senhor quiser, eu volto à tarde. Eu venho à tarde, mas durante a manhã eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Nessa mesma empresa, eu tinha um compromisso. E esse compromisso era com meus filhos. Os meus filhos eram pequenininhos e eu botei no coração: toda segunda-feira eu quero estar com os meus filhos. Segunda-feira era o dia da gente brincar, da gente ir para o quintal, para a gente ir para o campo, a gente passava o dia com eles. E eu cheguei para o mestre de obra e disse assim: olha, segunda-feira eu não posso trabalhar. Ele disse: por que você não pode trabalhar? Porque segunda-feira é o dia dos meus filhos. Eu trabalho para o senhor terça, quarta, quinta, eu faço hora extra à noite, qualquer coisa, mas eu quero para os meus filhos. E o mestre de obra fez assim: eu nunca pensei dessa maneira. Eu perdi a infância dos meus filhos. E ele me deu as segundas-feiras. Durante o tempo que eu trabalhava lá, as segundas-feiras eram dos meus filhos. Eu chegava na terça, fazia sairão na quarta, mas a segunda-feira, porque tinha um propósito, e Deus sempre me ajudou para isso. Então, queridos, esse acampamento que estamos começando hoje, com essa reflexão sobre a soberana vocação, é algo que envolve todos. Não mande, vá também.
Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. É você que tem que aprender e é você que tem que ensinar. Não é somente mandar. Se você manda e você não vai, você está ensinando alguma coisa. Não está ensinando? Tá. Você está ensinando que não é tão importante quanto parece. Que existem coisas tão mais importantes que você pode mandá-los, mas você fica. Não vai desde seus filhos, porque de repente eles disseram que não está afim. Porque lá em casa nunca teve esse negócio, não está afim. Mesmo que tivesse. Mas comecei, eu não. Quando você diz assim, você quer ir. Tenho certeza absoluta. E hoje a gente vê Moisés aqui. Envolvido. A gente está no acampamento. Marquinhos está envolvido, Rose está envolvida, eu estou envolvido, Moisés está envolvido. Se Rubens estivesse nessa igreja, estaria envolvido. Essa semana eu estava falando com Marlene, vamos nos esforçar para no próximo ano. Rogério está, porque a gente é a família, Deus chamou a família. Nós temos 4 filhos e 4 noras cristãs, glória a Deus. Nós temos netos na igreja, glória a Deus. Mas por quê? Porque nós resolvemos caminhar juntos, dentro dos propósitos de Deus. Noé obedeceu. Deus deu todas as medidas. Noé não era carpinteiro, coisa nenhuma. Deus disse, vem cá, você vai ser carpinteiro. A medida é essa, a madeira é essa. Vai ser, o entalhamento vai ser esse, vai ser tantos andares, faça compartimento. Ele foi fazendo, Deus foi mostrando. E passaram 120 anos, os filhos não estavam somente esperando ele terminar, não. As noras não estavam de longe, eu quero ver se meu sogro termina. Não. Estavam juntos, no mesmo propósito, fazendo a obra de Deus. Então, meu filho, você vai? Vou não. Tá, eu vou. Não, senta aqui, vamos começar. Minha filha, você vai? Não. Fica aí que eu estou indo embora. Vamos entender o que é o chamado de Deus, a vocação de Deus. Porque Deus não chama um para ir para a direita e outro para a esquerda, sendo uma família. Deus não chama um para crescer e diz você, o outro vai diminuir. Não. Quando você ajuda seu marido a crescer, você cresce com ele. Quando você ajuda seus filhos a crescer, você cresce com ele. Quando vocês ajudam os coleguinhas de vocês a virem para a igreja visitar. Eu tenho vergonha de falar que sou crente, eu do evangelho, eu não sei o que falar. Tudo bem, a gente entende. Agora traz para cá o indivíduo para a igreja. Porque tem tagarelas falando a respeito de Deus. Eu sou um deles. Entende? Envolver as pessoas. Às vezes a gente se envolve com elas. Quantos cristãos estão pensando, quem é que vai ganhar o carnaval no Rio esse ano? Eu quero saber. Vai edificar a gente em quem? Tem gente que manda mensagem, olha, a Mangueira ganhou. Tá. O que é que eu tenho a ver com a Mangueira, com a torneira, com o problema dela lá? Nós não podemos ficar pensando quem vai ganhar o carnaval, mas podemos ficar pensando quem vamos ganhar no carnaval para Cristo. Qual é a pessoa que eu posso pagar para ela vir e prender ela 5 dias ouvindo a mensagem de Deus? Olha que bênção. Já pensou? Tem um amigo meu que não tem condições, ou tem condições e não quer, eu vou envolver, eu pago a sua. Bota aí, pastor, bota aí, Moisés, vamos levar fulano, vamos levar minha prima, minha irmã, alguém que ainda não tem Cristo. Se a gente fizer isso, a gente vai tirar uma pessoa a mais do carnaval e talvez ganhe essa pessoa no carnaval para Cristo. Porque é missão. Não dê tréguas ao inimigo, não dê tréguas aos seus olhos, não dê trégua à sua mente, não dê trégua ao seu coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se envolva, chegue junto, faça a sua parte, ajude a carregar a carga uns dos outros, e aí nós vamos começar a entender o princípio do que é soberana vocação. Soberana vocação não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus manda. Soberana vocação não é ser induzido, é ser conduzido pelo Espírito Santo. E mesmo que doa, e mesmo que vá tomar o seu tempo,
Porque a gente gasta mais tempo conosco do que com Cristo. Não é verdade? Nós gastamos a partir da escola. Quantas horas da escola? 5, 10, 8, 8 horas. Sendo lá doutrinado com um bocado de coisa boba. Essa semana eu estava sentado com algumas pessoas numa sala de discipulado e eu fiz, acho que umas 30 perguntas. E as pessoas faziam: a gente não sabe não. Não, a gente não sabe. Porque o Brasil está sem história, a gente não sabe mais, as pessoas não sabem mais quem é o mártir da Inconfidência, não sabe mais o hino da bandeira, não sabe mais o hino nacional, não sabe quem descobriu o Brasil, nem sabe. Quem descobriu o Brasil? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Né? Foi nem Pedro Álvares Cabral. Quem foi o tutor de fulano? Eu sei lá. Você não está na escola não. Aí daqui a pouco a pessoa fez assim: poxa, eu fiz um bocado de pergunta, a gente não respondeu uma. Mas a gente gasta mais tempo conosco. Sai da escola. Esse tem sido campeão mundial da fuleiragem. Tem tirado as famílias do centro da mesa. Tem tirado o diálogo do meio da casa. Tem tirado a Bíblia do centro de nossas atenções. Ah, mas no meu celular tem Bíblia. É bonitinho. É verdade? E aí, qual é o problema de ter Bíblia? Essa semana a menina fez assim: o senhor está enganado comigo, eu tenho Bíblia no celular e eu leio. Qual capítulo você leu hoje? Foi no livro de fulano e tal. Qual capítulo? Ah, mas também o senhor perguntou: se você leu, você sabe o capítulo. O capítulo 14 de Isaías. Foi que falou no capítulo 14 de Isaías. Não falou sobre Deus que ia botar as veredas. Não, no capítulo 14 ele não fala isso. Você não leu o livro de Isaías. Aí falei, do que falava o capítulo 14 de Isaías. Vou lhe confessar, eu não li não. Mas para que isso? A gente consegue ver filhos, netos, noras, pastores, esposas, gente, as mais diversas possíveis, numa roda assim enorme assim. É não? Sim, então ele fez assim: tá todo mundo ocupado. Ela pegou, olhou aí. É vocês aí. Quando ela pegou de novo, eu estou aqui. Por isso que a gente muitas vezes tem perdido o diálogo entre um e outro. A gente tem perdido afinidades. A gente tem permitido que o descaso tome conta das nossas vidas. Quantas vezes o amiguinho está perto do outro e o outro está no celular? Tá, Aí a pessoa olha assim, sai e a pessoa nem vê. Porque não estava prestando atenção, estava ocupado com outra coisa. Quem tem um chamado com Deus tem uma ocupação única: agradar aquele que o chamou. Quem tem uma soberana vocação deve se dispor, deve se quedar e deve dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No meu lar, no meu trabalho. Deus me colocou em trabalhos terríveis. E eu tive a oportunidade, no meio de tantos trabalhos terríveis, trazer muita gente aos pés de Cristo. Fui para trabalho quando todo mundo bebia. Todo mundo jogava dominó. E eu catei as revistas Escola Bíblica Dominical, levei para o trabalho e digo: vou fazer esse pessoal sentar para escutar a palavra de Deus. E sentava eu e o Ferreiro lá, começava a conversar, e eles começavam a prestar atenção. E aí, daqui a pouco, quando foi na hora do almoço, antes de almoçar, eu digo: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Aí deu uma revista a cada um, e se alegraram pelo fato de ter uma revista. E a gente começou, daqui a um mês, estava todo mundo dizendo: irmão, não vai ter uma aula não, vem embora. Deixaram de jogar dominó. No dia da inauguração do dono da casa, do Banco Real, a mulher disse: o que é que vocês querem que a gente faça? Ele disse: irmão, fala o quê? Ele falou: um culto de ação de graça. Eu prego. E a gente está aqui, ensinei um bocado de corinho. Vi um bocado de gente deixar de beber. Vi casais refazerem a vida através daquele estudo. E a gente fez a festa ali, e pregando, e a mulher chorando.
E dizendo, eu nunca vi na minha vida um negócio desse. O pessoal todinho crente. Aí eu disse, não é todo mundo crente não, mas está todo mundo estudando a palavra de Deus. Mas eles sabem hinos, a gente ensinou a eles. Então, queridos, a Bíblia diz assim, aproveitai o quê? As oportunidades. E hoje, Deus está dizendo, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Eu te chamei para alguma coisa? Você é importante para mim? Tem um chamado para você? Lembre-se, o Senhor sou eu e não você. Que nessa noite possamos refletir sobre isso. Amanhã nós temos outra reflexão. Tão interessante quanto esta. Se você tiver um tempinho, pegue seu celular, pega o texto de Gênesis 6, Gênesis 7. E você vai ver interessante obra de Deus que Deus fez através de Noé, por meio de Noé, com a sua família. Por fim, eles tiveram a honrosa tarefa de repovoar a terra. Eles ficaram com Deus lá na soberana vocação. Permaneceram durante o dilúvio e Deus, ao tirá-los da arca, ao colocá-los na terra, disse: nunca mais tornarei a acabar a terra com o dilúvio. Colocou o seu arco no céu como símbolo da aliança. E disse a Noé, seus filhos e suas noras: povoai a terra. E isso, eles participaram da bênção da nova geração que veio depois do dilúvio, porque foram obedientes ao Senhor que os chamou. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Tu é honra, Tu é a glória, as exaltações e as ações de graça, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado, Deus, porque ainda temos tempo, Senhor, de refletir, de voltarmos, ó Deus. Porque, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a missão que o Senhor nos deu, ninguém vai fazer por nós. Estamos aqui, ó Pai bendito, neste acampamento, neste momento, dizendo obrigado ao Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque o Senhor tem nos inquietado, Deus. Porque o Senhor tem nos chamado à responsabilidade da nossa vocação, da nossa obra, da nossa missão. Ó Deus, que o Senhor se revele a cada jovem, a cada adolescente, a cada adulto, a cada pessoa nesse acampamento. Que na cabeceira da cama o Senhor chegue e fale com eles. Que eles ouçam a Tua voz a partir de agora. Que, ó Pai bendito, obedeçam, porque a Tua palavra diz que não é interessante aqueles que começam, mas aqueles que perseveram e permanecem até o fim. Ouve, ó Deus bendito, a nossa oração. Nós pedimos que seja assim. Já Te agradecemos, em nome de Jesus. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso muito excelentíssimo Pai, a comunhão, visão, poder e consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel do Senhor, hoje e para todo sempre. Todos dizem amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A cantina está funcionando, viu, gente? Não comam dentro dos quartos. É proibido levar comida para os quartos. Isso, são dois.